Fala aí, nação rubro-negra. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema quente no Flamengo. A reunião de José Boto com Arrascaeta e o que ela pode significar para o futuro do nosso craque no Mengão. Será que o Uruguai vai seguir no clube ou podemos esperar uma aposentadoria precoce? Além disso, não podemos deixar de comentar a polêmica envolvendo o Bruno Henrique, que tem sido atacado por rivais. Vem conferir tudo e muito mais. Já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e fica comigo até o final, porque o vídeo hoje tá incrível. O zagueiro do Botafogo que se envolveu naquela confusão generalizada após o apito final do jogo de quarta-feira, inclusive perdeu um dente após o soco do Cleiton. Ele se manifestou nas redes sociais, ele disse o seguinte, abre aspas, o Vasco perdeu o melhor jogador dele para pegar o Flamengo atualmente, e a gente vai falar sobre isso, mensagem da fonte que acabou de me passar aqui. O Alexandre Barbosa se manifestou e disse o seguinte, abre aspas, defender o escudo do meu clube é o que me ajudou a ser quem sou. E quem o desrespeita não merece meu respeito. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas. Fecha aspas. Disse o jogador que arrumou confusão com o Bruno Henrique após o apito final, que durante o jogo deu uma joelhada no Juninho, e hoje o Juninho vai ser desfalque contra o Vasco por conta desse edema muscular. Tentou dar uma pancada em Wesley, após o Wesley tentar dar uma lambreta nele. Esse jogador já arrumou confusão várias vezes em outros jogos. Esse jogador tentou dar um soco na cara do Bruno Henrique, errou o soco, depois ele levou o soco, perdeu o dente. É esse jogador. Gente, olha só, na boa, eu não estou aqui dizendo que tem certo e errado. Tá todo mundo errado nessa história. Mas nesse caso é melhor o silêncio. O jogador está todo errado. Todo errado. E eu arrisco a dizer que isso tudo começou graças a ele, que foi se meter com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique falou uma gracinha para ele e ele queria bater em Bruno Henrique. Não importa o que o Bruno Henrique falou, nada justifica, você não pode querer bater em ninguém. Isso é na vida, não é só no futebol, não. Você tem que ter cabeça para ouvir provocação e ficar calado. Ou, pelo menos, depois que teve a confusão, todo mundo separou, vai para o seu vestiário. Ele continuou insistindo para brigar com o Bruno Henrique e acabou levando a pior, e depois ficou lá, junto com os demais jogadores do Botafogo, esperando os atletas do Flamengo, como se fosse quinta série, uma cena lamentável. Então, assim, Barbosa, eu não concordo com sua nota, não estou aqui dizendo que você é o único errado, está todo mundo errado nessa história, mau exemplo para geral, várias crianças assistindo. Só que, não me vem com esse vitimismo barato, né? Numa nota oficial, que eu tenho certeza que nem foi você que escreveu, deve ter sido a sua assessoria. Por falar em Botafogo, galera, eles quietinho, já investiram mais de 300 milhões de reais nessa janela de transferência. Nathan Fernandes, atacante contratado junto ao Grêmio, 57,3 milhões de reais. Juan Cruz, que estava lá na Bulgária, 48,3 milhões de reais. O zagueiro Jair, 89 milhões de reais. Jefinho, 33,9 milhões de reais. Cauã Lindes, 1 milhão de reais. Arthur, 62 milhões de reais. E o goleiro Léo Link, 10,8 milhões de reais. Gente, é muita grana que esses caras estão investindo. E por falar em investir, o Alcaraz ele pode ser comprado pelo Everton. Mas para ele, o Everton ser obrigado a comprá-lo, ele tem que disputar 6 jogos como titular. E aí ele já disputou 2 jogos pelo Everton, só que ele entrando durante o jogo. Ou seja, respondendo a muita gente que está me questionando isso nas outras redes sociais, já soltei no Twitter e no Instagram também, mas esses 2 jogos que ele jogou não conta, porque ele entrou durante o jogo. Ele precisa ser titular. Se ele não completar a meta, o que pode acontecer? O Everton é obrigado a devolvê-lo? Não. O Everton pode comprá-lo pelo mesmo valor estabelecido ali na opção de compra, porque é uma opção que se torna obrigação quando ele bater esses 6 jogos como titular. E o Flamengo, mudando de assunto, encara o Vasco agora, e você sabia que o Flamengo pode se classificar semifinal já nessa rodada? O que precisa acontecer? Se ele vencer o Vasco, o Flamengo vai a 20 pontos e garante a classificação com pelo menos o 2º lugar. Só poderia ser ultrapassado pelo Volta Redonda. Se empatar com o Vasco, o Flamengo vai a 18 pontos e teria que torcer para 3 desses 5 times não ganharem na rodada. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu chegariam a 16,
Botafogo, Maricá e Madureira chegariam a 15. Uma observação, o Vasco também ficaria com 15, mas não poderia mais ultrapassar o Flamengo pelo número de vitórias. Se o Flamengo perder para o Vasco, o Flamengo ficaria com 17 pontos e teria que torcer para 4 desses times não vencerem na rodada. Sampaio, Correia, Nova Iguaçu, Botafogo, Maricá e Madureira. O Fluminense pode chegar a 17 pontos, mas não tem como ultrapassar o Flamengo pelo número de vitórias. Deu para entender? É um cálculo muito doido, inclusive um cálculo feito pela galera do ge.com, só dando os créditos aqui. Então, eu entendi. Espero que vocês tenham entendido, mas é pensar em ganhar. Ganhando, o Flamengo já está automaticamente classificado para a próxima fase, seja em primeiro, seja em segundo. E o Vasco, ele vai ter desfalque importante, galera. A gente apurou aí a lista de relacionados do Vasco para pegar o Flamengo, isso é uma apuração. O Vasco ainda não divulgou. Na verdade, são 3 desfalques que eu considero importantes. Vamos lá, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Euder, Hugo Moura, Jean David, ou Jean Davi, né? João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Maurício Lemos sendo relacionado pela primeira vez, o zagueiro, Maxime Domingues, Maxwell Alegria, Pablo, Paulinho, Paê, Puma Rodrigues, Esforça, Souza, Tietê, Verrete, Vitor Luiz e Zucarello, ou Lucas Zucarello. E aí são 3 desfalques. 2 surpreenderam. Jair não era cotado para ser desfalque, não era dúvida, sentiu incômodo muscular. E Paulo Henrique também não está na lista de relacionados. Eu ainda não tenho a confirmação, mas ele não está na lista de relacionados porque eu recebi o documento, o nome dele não está lá. E aí o nome dele não está lá e ele também é desfalque. E o Lucas Oliveira, que é o zagueiro titular, deixa eu falar com a pessoa aqui, escreve, tô ao vivo. E aí ele não tem o melhor jogador dele, que é o Paulo Henrique, estava jogando muita bola, o lateral direito. Esse jogador é que estava preocupando muita gente ali do lado esquerdo do Flamengo, porque o lado esquerdo do Flamengo não vai ter o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não treinou hoje no campo. Então, teoricamente, o Varela vai fazer essa função improvisada. Teoricamente, o Felipe Luiz pode armar a equipe de uma outra maneira. Eu estou gravando esse vídeo aqui e eu não tive a apuração do time ainda, só sei que o Ayrton Lucas está fora do jogo. E aí o Varela jogando improvisado, o Paulo Henrique poderia assustar bastante, até porque o Paulo Henrique avança muito bem. E o Coutinho está de volta, pelo menos tem essa boa notícia aí para o Vasco da Gama. Mas, gente, independentemente do time que o Flamengo vá a campo, o Flamengo é favorito, favoritaço. Chega muito mais pronto, Felipe Luiz vem rodando o time, mesmo rodando o time, com time reserva, o Flamengo mostra um repertório muito bom, taticamente falando, jogadores entendendo muito bem o que precisam fazer em campo. Então, enfim, o Flamengo para mim é favorito. E para completar o nosso vídeo, uma ótima informação, muita gente estava me questionando isso, o Flamengo sim, a diretoria, a nova gestão sim, vai chamar o Felipe Luiz para conversar, para debater uma renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro desse ano. Obviamente o Felipe Luiz não tem um salário alto, se a gente for fazer uma comparação com os demais treinadores do futebol brasileiro, porque ele chegou, entre aspas, como uma aposta, inclusive a multa rescisória dele, na ocasião, quando ele fez esse contrato. As pessoas da época me falaram isso, da gestão, falaram, a multa rescisória é extremamente baixa, porque muita gente questionou como é que faz um contrato longo, sendo que foi antes da eleição e a multa rescisória sendo baixa. Enfim, então assim, o Flamengo, entendendo que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho, tem receio de chegar a um clube da Europa, tentar contratá-lo. Então, para, entre aspas, se defender de possíveis assédios e até por entender que o Felipe Luiz merece essa valorização, uma conversa vai acontecer. Eles vão chamar assim o Felipe Luiz, essa é a ideia. Porque muita gente estava achando que a nova gestão ia pensar o seguinte, não, ele tem contrato até dezembro, vamos deixar aí. Não, não é assim. Pelo contrário, eles entendem qual é a prioridade, quais são as prioridades do momento. Renovação do Pulgar, o próprio Felipe Luiz, contrato até dezembro. Tanto é que o empresário do Arrascaeta, a gente comentou isso aqui recentemente, que foi uma informação do Paparazzo e nós confirmamos, que o empresário do Arrascaeta ligou para o Flamengo querendo renovar. O Flamengo falou, não, calma, a gente quer, mas calma aí, sem pressa, não é para falar sobre isso agora, temos outras prioridades. Então, para mim, eu acho que a diretoria precisa fazer isso o quanto antes, para dar uma valorização ao Felipe Luiz. Não porque eu acho que ele vai ganhar tudo aqui no futebol brasileiro, mas ele está fazendo um baita trabalho. Já mostrou que tem muito potencial. Então,
E ele e o Boto, gente, isso é informação, não é achismo. Ele e o José Boto, eles literalmente estão vivendo uma parceria no dia a dia do Flamengo. Eles se entendem muito. A relação, assim, me falaram o seguinte, Vene, foi questão de energia. Na primeira vez, os caras já se gostaram, assim, é um encarne no Ninho do Urubu. Eles trabalham o tempo todo juntos, o tempo todo. Ninguém toma decisão sem falar com outro profissional, Felipe Luiz, José Boto. Então eles têm uma relação muito próxima, assim. Então é isso que é direito. E o Flamengo atualizou a situação de Juninho. Nesta quinta-feira, o atacante realizou o exame de imagem. O resultado apontou apenas um edema muscular na coxa. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Será que o Arrascaeta vai realmente se aposentar no Flamengo? E tem mais capítulos pela frente aí, né? Sobre Bruno Henrique, como vocês viram, né? Será que esses ataques da rivalidade realmente vão afetá-lo, né? Amanhã, durante o jogo? Comenta aí embaixo, dá sua opinião e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E lembrando, galera, de deixar o inscrito para a Frá TV, para Frazoeiro, Paparazzo Rubro Negro e ele, o Vene Casagrande, e também o Opina Porco. Até o próximo vídeo.